Quero saudar as zonais aqui de Sobradinho, Planaltina, Paranoá. Isso demonstra a força do nosso partido, da nossa organização. Quero cumprimentar aqui os nossos companheiros candidatos e também os 2 dirigentes do PT que está coordenando aqui o debate. Nós lançamos a nossa candidatura pela chapa constituinte por terra, trabalho e soberania. Ao longo de algumas semanas, discutimos com alguns pré-candidatos a possibilidade da gente estar retirando a candidatura para fazer uma composição. Mas, discutindo com os nossos militantes, os militantes da corrente O Trabalho e os militantes da corrente EPS, chegamos à conclusão que era mais interessante manter a candidatura, pois nós temos 3 questões centrais para debater nesse processo do PED. A primeira delas é a defesa do partido. Nós temos a compreensão que a direção do partido não defendeu o partido, não enfrentou o STF. Nós defendemos, sim, a anulação, uma luta para anular a AP 470, aquela que condenou, sem provas, nossos dirigentes. Nós estamos aí com o Zé Disseu, Genuíno, João Paulo, Delúbio, condenados. E de uma forma que a burguesia usa o STF para julgar a exceção para manter a regra. A exceção é o PT. A regra é a burguesia continuar governando. Então isso fez com que a gente mantivesse a nossa candidatura para fazer esse debate, porque a gente compreende que as mobilizações de junho e julho é fruto de uma demanda reprimida por reformas estruturais nesse país. E a responsabilidade de não tê-las feito é do nosso partido. Nos 10 anos do nosso governo, a gente não nega os avanços, mas também a gente aponta que há muita coisa a ser feita, né? Foi distribuído talvez um pouco da renda, mas a riqueza está na mão de poucos. Então a gente acha necessário esse debate. Então a frustração que aquela juventude saiu às ruas em junho e julho, na nossa avaliação, é porque o PT deixou de ser o partido da ousadia, o partido que enfrentava os nossos inimigos de classe. Pelo contrário, que é a segunda razão de a gente ter mantido a nossa candidatura, são as coligações. Nós, cada vez que passa, a gente está mais se submetendo ao PMDB. O PMDB é o partido onde agrega toda espécie de inimigo da classe trabalhadora. Do Filipelli aqui, ninguém pode esquecer da greve da Nova Cap, quem estava lá comandando o assassinato dos nossos companheiros. Nós temos a exata noção do tanto que é maléfico essa coligação com o PMDB. Tudo quanto é latifundiário está no PMDB, ruralista está no PMDB, grandes empresários está no PMDB. E não vem dizer que nós não ganhamos eleições sem o PMDB. Ganhamos a eleição 2002, 2006 sem o PMDB. Tinha coligação com o Zé Alencar, empresário, né? Mas não era o que tem hoje no PMDB, com todos os problemas que a gente tinha, mas hoje a gente está entregue e cada vez mais submisso ao PMDB. E um outro fato
que fez com que a gente mantivesse a candidatura é a luta pela Constituinte soberana. Não teremos nesse país nenhum tipo de reforma estrutural com esse Congresso que está aí. Nós queremos sim uma Constituinte que acabe com o Senado Federal. O Senado Federal nada mais é do que uma casa revisora. O pouco que a gente consegue avançar na Câmara, o Senado veta. O governo, para indicar um dirigente de uma agência reguladora, tem que ser sabatinado por quem? Pelo Senado. Então, o povo precisa ter alguém, né, para junto com eles ter essa condição de ver uma saída para a sua situação de extrema dificuldade. Uma Constituinte também que faça reforma no processo eleitoral, sim. Nós defendemos, por exemplo, o voto para parlamentar em lista partidária. Aí valorizaria muito mais o partido. Nós defendemos, e temos que explicar isso para o povo, a necessidade do funcionamento público e exclusivo de campanha. Porque senão, cada vez mais vai diminuir a nossa capacidade dentro do Congresso Nacional. A Constituinte, o plebiscito pela Constituinte foi uma das respostas que a presidente Dilma deu para as mobilizações de junho e julho. E quem foi que abortou essa proposta da presidente Dilma? Nem dormiu naquela noite. Primeiro foi o seu vice, o Michel Temer, do PMDB. Depois foi o presidente do Congresso, juntos. E, evidentemente, com a parceria com o STF, com Joaquim Barbosa, e abortou o plebiscito pela Constituinte, que era exclusiva, mas já era um avanço. Mais uma vez, o PMDB está lá para barrar qualquer possibilidade da gente ter algum avanço concreto. Sem uma reforma estrutural, pessoal, nós vamos continuar com a lei de responsabilidade fiscal, vamos continuar com o superávit primário. O pessoal fala, vamos discutir o orçamento. O orçamento da União, como dos estados, dos municípios, qualquer um que compreenda um pouco de número vai ver que é inviável a gente ter qualquer serviço público de qualidade com orçamento dessa forma. Eu analisei, eu sou servidor do Ministério da Saúde e sou dirigente do SINDICEP, da CUT Nacional, vendo o orçamento do próximo ano, 43,5% do orçamento está dirigido para pagamento de juros e serviços da dívida pública. Portanto, se a gente não tiver uma reforma nas instituições, diga-se de passagem, herdadas da ditadura, não vamos ter avanços significativos nesse país. E nós temos que começar pela defesa das nossas organizações. Nós, aqui em Sobradinho, temos a nossa chapa, temos chapa em 9 zonais, nossa chapa aqui também constituindo por Terra, Trabalho e Soberania. O nosso companheiro Carlão é o presidente, candidato a presidente. E só para vocês verem a importância da defesa das organizações. Quem viu a Marina Silva, quem teve estômago para ver a Marina no programa do Jô durante 2 horas, ela falou que essa história de partido, sindicato e organizações está superado. Isso era necessário quando nós tínhamos risco, a gente vivia sob a ditadura. Hoje a gente está tranquilo. Naquela época o povo precisava de um porto, hoje não precisa mais esse porto seguro. Hoje cada um é uma âncora, quer dizer, é um ataque orquestrado da burguesia, e a Marina se presta esse serviço de atacar as organizações dos trabalhadores. E por último, para não dizer que eu não falei nada aqui do governo Agnello, só queria, foi muito legal
é a história da intervenção na Cometa. Mas por que não estatizou? 2, tarifa zero. Quem que vai pagar? O Tesouro? Não adianta muito. E por último, dia 21, segunda-feira, está previsto o leilão do campo de Libra, lá da Petrobras, né? Está sendo, lance inicial, 15 bilhões. É dinheiro pra cacete, né? Agora, sabe quanto vale o campo de Libra? Qual é o petróleo estimado? 3 trilhões e 400 bilhões. É outra Petrobras. E hoje os petroleiros estavam lá no Minas Energia, fizeram a ocupação, estive lá com eles, continuam em greve, e segunda-feira nós precisamos, se a gente realmente quiser mudar o país, ser o Brasil para os brasileiros, nós temos que exigir da presidente Dilma a suspensão imediata do leilão do campo de Libra, para que essa riqueza fique com a nação brasileira. Muito obrigado.